Felicito a professora Ana Cláudia pela brilhante exposição e eu admito, professora, quando eu estava lendo o livro da senhora e a senhora reviveu aqui a razão de entender cabível a transterritorialidade, me veio à cabeça, no primeiro momento, a saída da Ford do Brasil e a grande comoção nacional que isso gerou, movida, talvez, pelo capital, como é o que move muitas das empresas transnacionais, quase que rifando a sua linha de produção em relação aos países que fornecem elas melhores condições, em detrimento do meio ambiente, da dignidade da pessoa humana e de outros valores que a sociedade contemporânea não mais tolera dentro dos seus territórios. Vossa Excelência bem coloca no livro, na obra de objeto, fruto de sua tese, que os países do norte cobram isso dentro do seu território e passaram a cobrar dos países do hemisfério sul. Outro caso que me chamou bastante atenção dentro do aspecto dos mecanismos de proteção internacional dos direitos humanos, lendo o livro da senhora, e que me veio à mente imediatamente, foi a ação judicial movida pelos afetados de Brumadinho na Justiça da Inglaterra, e o resultado final, surpreendentemente, acaba por contradizer um julgado da Corte inglesa, da Corte Suprema Inglesa, de 2 meses atrás. E essa falta de previsibilidade na própria aceitação ou não da justiça transnacional, Vossa Excelência coloca em seu livro que a Inglaterra é um dos países que tem legislação, que tem um entendimento consolidado na aceitação de pretensões de direitos humanos transnacionais, e ainda assim, no ano de 2021, tem decisões dessa estirpe. Bom, convido para debater o tema o professor e procurador regional André de Carvalho Ramos, que é coordenador do Núcleo de Apoio à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, na 3ª Região, é coordenador nacional do Grupo de Trabalho Migrações e Refúgio, da PFDC, foi o primeiro secretário de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República no biênio 2017-19, foi o primeiro coordenador nacional do Grupo Executivo de Função Eleitoral, 2013-2015, é ex-procurador regional eleitoral do Estado de São Paulo, 2012 a 2016, é professor da Faculdade de Direito da USP, doutor e livre-docente em Direito Internacional. André, a palavra é sua por 15 minutos. Bom, bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente os meus diletos colegas dessa nossa mesa virtual. Gostaria de cumprimentar inicialmente a nossa palestrante, nossa convidada aqui de honra, a professora Ana Cláudia Cardia, com quem eu convivo com muita alegria aqui no estado de São Paulo. Gostaria também de agradecer o honroso convite para ser o debatedor ao Leonardo, meu colega, a todos os membros do grupo de trabalho Empresas e Direitos Humanos aqui da PFDC e, claro, um agradecimento especial e um caloroso abraço ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Vilhena, por ter justamente incentivado a manutenção desse grupo, um grupo muito importante, entre vários outros grupos, né? Coordena o grupo de imigração e refúgio, então é muito importante essa sinergia, essa busca por uma capacitação e especialmente, né, já que o Ministério Público Federal tem uma função bem diferente da academia, a nossa luta aqui é pela implementação, nossa luta é por gerar resultados, né? Então, é algo que aqui na temática dos direitos humanos em empresas, nós podemos ver que temos que encontrar um grande espaço de atuação na área federal. Então, a nossa notável palestrante mencionou os mecanismos nacionais, os dispositivos de responsabilidade civil, administrativa,
trabalhista e penal. E a grande questão que se faz, justamente aqui no Ministério Público Federal, é se isso é suficiente, se essa existência formal, né, desses mecanismos é suficiente. E isso me faz trazer para todos que nos assistem um motivo pelo qual a temática de direitos humanos em empresas fortalece-se não só no sistema onusiano, mas também em vários outros fóruns internacionais. Especialmente depois, claro, do surgimento desse fenômeno com força das empresas multinacionais, transnacionais e hoje também denominado empresas globais, cujo faturamento rivaliza do Estado, fazendo que muitas vezes o Estado, buscando uma alternativa ao seu desenvolvimento, que é a sedução dessas empresas para atrair investimentos, faça aquilo que comumente a doutrina da matéria denomina de corrida para o fundo do poço, ou seja, é a erosão do marco regulatório. O professor José Eduardo Faria, aliás, tem uma passagem de um dos seus textos que eu cito bastante, especialmente pela precocidade. Eu gosto muito das vozes clamando no deserto, gosto daqueles que são, muitas vezes, mencionam antes daquilo que vai se realizar, uma espécie de mito de Cassandra, né? Foi amaldiçoada pelos deuses porque afirmava o que iria acontecer e ninguém acreditava. Pois bem, e o professor Faria, em 98, 10 anos antes da crise de 2008, já alertava para a erosão dos poderes regulatórios do Estado. Isso, por exemplo, pode gerar, claro, a desproteção das vítimas. E nesse caso, especialmente já que o Leonardo mencionou o caso de Mariana, é um caso interessante porque o município que está envolvido nas lides domésticas, o município então está envolvido nas ações civis públicas, não contente, ou seja, não contente com o sistema de justiça do Brasil, isso é muito interessante. Qual é a confiança num Estado democrático de direito, no seu sistema de justiça, processa a controladora na sua matriz. Então, isso é muito interessante. É um tema que não é o único, né? Não é o único. Há vários exemplos anteriores, e nós podemos ver que hoje aquilo que nós chamaríamos de jurisdição de proteção, fórum necessitatis, tem existido um efeito de repulsa por parte, por exemplo, da justiça norte-americana e agora, como o Leonardo bem mencionou, da justiça britânica. Então, Kiobel é um caso importante para lembrarmos. Agora, Mariana. Então, temo que nós teremos que pensar em outra solução, porque o Fórum Necessitatis, muitas vezes, a jurisdição de proteção, talvez não esteja nos países centrais. Não esteja nos países centrais. Talvez haja uma repulsa nos países centrais, tendo em vista que é um fenômeno que pode, inclusive, se alastrar. Os países centrais vão buscar proteger as suas matrizes para evitar justamente a deslocalização final dessas empresas. Por exemplo, se elas encontram uma jurisdição de proteção em um estado mais avantajada, vão transferir, né, a sua matriz para outro estado. Então, nos meus textos, eu faço menção ao caso Daimler, bens envolvendo as vítimas da ditadura militar na Argentina, que buscaram e não foram bem-sucedidas a proteção da justiça norte-americana. Apesar da Daimler-Benz ter vínculos com a jurisdição norte-americana e ter sido provado que existiria uma possibilidade de atração, foram não convênios. As vítimas do acidente conhecidíssimo envolvendo o Legacy e a empresa, o Boeing da empresa Gol, também foram buscar proteção da justiça norte-americana e foram rechaçados. Então, isso são temas importantes, jurisdição de proteção, e talvez nós tenhamos que refletir como devemos nos comportar. Talvez a justiça brasileira, isso eu falo como membro do Ministério Público Federal, seja a nossa, realmente, nosso foco de atenção. E aí a nossa notável palestrante mencionou aquilo que é do senso comum, né, que está nos dados do CNJ. Né? Nós temos hoje um grande esgotamento, né, do judiciário.
E justamente o tema nasce em relação ao fenômeno, como eu comentei, dessas grandes corporações cujo faturamento rivalizam com o Estado. E que contam, claro, com o direito à ampla defesa, contraditório, e buscam, né, no processo judicial justamente um alargamento do prazo de reparação. Saber como o sistema de justiça deve reagir, e isso é algo que o passado nos ensina muito, como não fazer. Né? Desde o caso Batomushi, né, que vários aqui que nos assistem, né, não deviam estar nem nascidos, mas o caso Batomushi é um caso triste. Né? 55 pessoas faleceram por superlotação. Não é assim, na verdade, não seria utópico que o tema foi criado, não era uma empresa transnacional que gerou isso. Né? Como o último precedente julgado contra o Brasil foi condenado de novo, né? Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, envolvendo a explosão de uma fábrica de fogos de artifício no interior da Bahia. Mas a situação geral, creio que se encaixa na matéria, que é a existência de uma precarização de trabalhadores, fragilização, que aquilo nós talvez estejamos assistindo com desse ritmo atual, da chamada uberização da economia. Essa precarização levou à explosão da fábrica, como todos sabem, numa data, né, muito simbólica. Né? Foi um dia depois do reconhecimento da jurisdição obrigatória pelo Brasil, reconhecendo pelo Brasil da jurisdição obrigatória da Corte Interamericana, ou seja, foi dia 11 de dezembro de 98. Então, outro tema que até hoje também não foi ressarcido. Então, nós temos um dilema que, para nós, membros do Ministério Público Federal, atinge o seu instrumento diário. Qual vai ser o futuro da ação civil pública? Quais são as modificações do processo coletivo, né, do nosso microsistema, que foi, né, ameaçado ao extremo pelo artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, cuja redação foi feita pela Lei 9494 de 97 e que foi considerada inconstitucional este ano. Foi uma grande vitória do movimento, vamos chamar assim, de defesa do processo coletivo no Brasil. Mas, olha que interessante, ganhamos, mas será que levamos? Ou seja, estamos satisfeitos com os chamados processos estruturais? Estamos satisfeitos? Há uma efetiva reparação? O caso Mariana mostra aparentemente que não, que o município vai buscar apoio da justiça britânica, né, e não da jurisdição brasileira. Não que isso não possa ocorrer, creio que o litígio estratégico para nós, membros do Ministério Público Federal, é muito importante. Então, eu também, outra questão que a professora mencionou, e gostaria até de, já que na minha função de debatedor, Ana, eu tenho que, né, pensar em algumas perguntas, os sistemas internacionais de direitos humanos fornecem, né, essa vigilância internacional, esse olhar diferenciado, e isso é algo que é muito importante para, claro, fazer que os estados, mesmo que democráticos, como, né, o Brasil, né, busca sempre manter, alterem as suas realidades, visibilizem questões que são invisibilizadas. E o papel do Ministério Público Federal? O Ministério Público Federal poderia acionar, na sua visão, os mecanismos internacionais? Né? Então, o Ministério Público poderia ele mesmo peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na sua visão? Outro ponto interessante para nós, né, a respeito dessa adesão voluntária. O decreto mencionado pela Ana, de uma maneira da professora Ana, bem humorada, né, o copy and paste, né, fala de um selo, né, um selo sobre direitos humanos em empresas, salvo engano, no seu artigo 3º. O Pacto Global, os princípios de Ruggie, são temas que, como a professora sabe, e eu quero que os que nos assistem pelo YouTube também registrem, são de alvo de intensa polêmica. Por quê? Porque muitas dessas empresas, com passivos imensos, né,
elas constam ainda no Pacto Global. É que foi alterado, mas no momento da crise, da grande corrupção revelada pela Operação Lava Jato, algumas daquelas empresas envolvidíssimas com né, diretores fazendo colaboração premiada, ainda mencionava, né, o site do Pacto Global, mencionava como elas eram guardiões. Então, será que capacitar os executivos adianta? Será que treiná-los adianta? Termos instrumentos de compliance dessas grandes corporações adianta? Será que contar, professora Ana, a senhora contaria com a adesão dos consumidores? As pesquisas são pessimistas. Empresas, como a professora Ana mencionou, da área têxtil, que são envolvidas em acusações e se defendem, etc., quarteirização, etc., de utilização de trabalhadores em situação análoga de escravo, tem um market share expressivo. O consumidor, ele pune. Será que não existiria o mito, do ganho do acionista envolvendo isso? A realidade indica que esse é o caminho? Esse é o caminho? Eu comento isso agora na função de pesquisador. Ensino metodologia de pesquisa e muitas vezes temos a diferença entre o chamado conflito de interesse, né? Aquilo que o entrevistado afirma que faz, daquilo que ele efetivamente faz, porque é conflito de interesse. Há conflito de interesse. Então, há sim, pesquisas maravilhosas que afirmam, mas só que os dados empíricos, inclusive envolvendo os próprios agentes, né, mostram que é desfaçatez. Né? Mas podemos entender que ele está literalmente na sua luta para a manutenção, claro, do seu espaço econômico. E se não é o caso, então, de avançarmos nessa adesão voluntária das empresas, quais seriam as mudanças, né, no agir, né, com as mudanças no agir? Eu temo, né, e vou terminar aqui para não explodir, eu acho que o meu prazo era uns 10 minutos, né, Leonardo? Eu temo que nós precisaremos revisitar fortemente, isso na minha última obra, no meu último, Fazendo Marketing do Bem, aqui minha última edição do meu curso de Direitos Humanos, nós vamos ter que revisitar fortemente os princípios da ONU, né, os objetivos da ONU em relação a direitos humanos de empresas. Então, aos colegas que nos assistem, minha sugestão é um olhar mais atento sobre a edição mesmo de um tratado, com força vinculante, que haja, então, de maneira clara. Mas, professor, vai existir só o descumprimento desse tratado. Ou o Brasil e outros países que têm uma capacidade regulatória mais erodida não sequer vão ratificar. Sim, mas é o primeiro passo. Né? Quem imaginaria, né, em 69, quando as ditaduras se reuniram e aprovaram a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que ela levaria-nos a isso? As ditaduras colapsaram, a convenção está aí, temos uma corte interamericana com todas as críticas, uma comissão, os poucos casos, a delonga, né, para que a comissão possa se convencer, para processar eventualmente os estados, mas temos resultados. Né? Sou muito otimista também. Então, é o primeiro passo, e talvez esse seja o caminho. E um caminho, claro, que envolve alterações estruturais. Na medida que haja esse tratado, eventualmente os estados vão ter que mudar muito o seu sistema de justiça para esses grandes casos. Essas são as minhas palavras, e diria também, para continuar com o otimismo, eu ia fazer apresentar uns números, né? Talvez eu nem vá apresentar, não sei. Pedro, eu consigo rapidamente colocar aqui? Consigo, né? Consegue. No share screen? Sim. Vamos ver aqui. Qual, né? Estão me vendo, gente? Estão vendo a... Sim. É só para não ficar muito chato, né? Melhorou agora? Então,
rapidamente, não era, obviamente, a professora Ana, que é a nossa expositora, é que são muitos números, né? Então, eu vejo também, professora Ana, gostaria de ouvi-la, sobre o titubeio do Superior Tribunal de Justiça a respeito da jurisdição brasileira. Nós temos 2 casos que envolvem véu corporativo. A professora Ana mencionou o véu corporativo. O que é o véu corporativo? É apertada a síntese, a professora Ana mencionou muito bem, são as estruturas societárias intrincadas que são que não obedecem àquilo que nós denominamos no direito das empresas a teoria realidade. A realidade, então, ela é dissonante com a estrutura societária. A realidade é uma estrutura que é, na verdade, única. E, do ponto de vista jurídico, há um mosaico de empresas que, em tese, são independentes. Tá? O direito das empresas, até mesmo o direito tributário, direito trabalhista, já superou, e hoje nós, né, até a boa-fé objetiva do direito civil nos auxiliaria a eliminar, né, vamos chamar assim, aquilo que é o artificialismo. Tá? São 2 casos interessantes. No caso Panasonic, eu vou começar pelo que está, aparentemente deve estar na parte de baixo da tela de vocês. Caso Panasonic. Caso Panasonic foi perfeito para espantar, né, essa névoa. O consumidor, ele compra da Panasonic dos Estados Unidos, a Câmara apresenta defeito, a Panasonic do Brasil afirma, bom, a responsabilidade é da Panasonic dos Estados Unidos. Foi um pouco um tempo da pré-história, Leonardo, antes das garantias globais, né? Por quê? Porque os sistemas de justiça começaram a destroçar esse tipo de alegação. Então, as empresas preferiram ir para a garantia global mesmo, que é mais fácil, né? Investir um pouco mais em algum tipo de apoio ao consumidor do que ficar se esvaindo em sangue nos tribunais e perdendo. E o STJ, né, esclareceu, apesar do consumidor ter processado a Panasonic do Brasil, olha que interessante, né, buscando a sua, né, câmera de vídeo, né, na verdade, e aí a Panasonic do Brasil alegou, claro, que teria que processar a Panasonic dos Estados Unidos, que sequer essa Panasonic dos Estados Unidos teria sede no Brasil, e o domicílio do réu, olha que questões interessantes, e a ampla defesa, e o contraditório, o STJ, bom, literalmente afirmou, é um grupo econômico que ganha muito com essa sua imagem global, porque eu escolho a Panasonic e não escolho lá a do seu João, né, a câmera de vídeo do André, né, porque o André ninguém conhece, não tem confiança nenhuma, né, deve ser uma câmera bem, né, com poucos recursos, já, e o STJ então disse que o consumidor tinha razão. Cai o pano, vamos ao caso Chevron ou Chevron, já ouvi essas duas, né, as duas, né, fórmulas de dizer o nome dessa grande corporação norte-americana. É um caso intrincado, não tenho tempo aqui, mas ao final, né, no final do dia, como os americanos gostam de falar, o STJ entendeu que a sentença estrangeira do Equador, que é um caso também que a professora Ana belíssimamente colocou vários desses casos dramáticos, fotos dramáticas, é um caso que poderia, claro, eu creio que a professora Ana concorda comigo, ter colocado essa foto desse caso dramático. Quando essa empresa saiu do Equador, tinha aparentemente $100 na conta para pagar os prejuízos. A sentença é em torno de 10 bilhões. Né? Então, olhem só. Aí a sentença está buscando circular no mundo. Né? Buscando circular aquilo, a professora Ana fala da transterritorialidade, da jurisdição, e a cooperação jurídica internacional há um tema importante, homologação de sentença estrangeira. E o Brasil rechaça, né? Tirando alguns aspectos, né, até o parecer do nosso colega do Ministério Público Federal foi para um outro tipo de ângulo, mas o rechaço foi que, na verdade, a Chevron ou Chevron do Brasil seria diferente da Chevron ou Chevron do Equador. Na verdade era Texaco, depois virou Chevron pela aquisição. Perceberam a questão do grupo econômico aqui? 17 anos depois, uma outra postura. Então, como lidar, professora Ana, com esses titubeios da jurisprudência brasileira? E para deixar um pouquinho também o otimismo, não vou falar de internet, mas rapidamente, professora Ana, o Brasil tomou uma decisão em relação ao tabaco, né?
Então, a União processou as empresas tabaqueiras, tá? Mas não só as empresas, as empresas ditas brasileiras, né? Porque são, na realidade, membros de um grupo econômico, então processou também as controladoras, né? E aí vem a dúvida, né? Podemos processar as controladoras? Né? Podemos processar as controladoras? Para os colegas que estão nos assistindo pelo YouTube, eu deixei aqui a ação civil pública. É uma ação que não foi feita pelo Ministério Público Federal, antes que me acusem de favorecer aqui os colegas. Não, não, é a União mesmo. Foi a Advocacia Geral da União. Fez um mega caso. Claro, mimetizando, né, o mega caso, né, nos Estados Unidos, que foi realizado, né, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra as empresas tabaqueiras, né, as empresas do tabaco, né. E aí vem a grande questão, né, o rechaço, né, dessas controladoras, porque, em teoria, né, nós não teríamos naquela lista do CPC, de maneira clara, né, firmado a jurisdição brasileira em relação às controladoras. E eu defendo posição diversa, né? Tenho um livro, né? O meu curso, outro Marketing do Bem, meu curso de Direito Internacional Privado, está na 2ª edição, eu defendo, não. O que quer dizer, de acordo com o CPC, fato ocorrido ou ato praticado no Brasil? Uma questão interessante, eu entendo que obedecer ordens das controladoras, as controladoras, ao determinar as condutas, isso não estou entrando no mérito, colega, saber se o fumo, que é uma atividade ilícita, gera, entendo que é uma questão interessante, eu seria simpático a chamada responsabilidade por ato lícito, entendo que não é estranho à tradição brasileira, a responsabilidade por ato lícito, não é estranho, não é estranho. Mas seria interessante também ouvir a professora Ana sobre atos das controladoras, se o Brasil teria jurisdição de acordo com o que se interpreta hoje. Vai ser mais um dos grandes casos, talvez esse caso do tabaco seja talvez uma das 10 ações de maior força, uma das grandes ações tributárias, né, contra a União, aí, que aí, né, tem que devolver, né, os tributos que seriam considerados inconstitucionais, e são casos absurdos. Mas esse caso é um caso importante. São essas minhas poucas perguntas, professora Ana, parabéns. Realmente é um tema que o Ministério Público Federal tem se dedicado, parabéns aos colegas, parabéns, Leonardo, pelo webinar, que fique aqui esse meu registro, e muita honra de ter aqui estado com vocês.